Olá para você que nos acompanha nas redes sociais do Bem Paraná. Está começando mais um Bem na Pauta aqui no nosso estúdio. Eu sou Rodrigo Silva e a nossa conversa de hoje é com um ator muito conhecido na TV brasileira e que está no teatro, com um espetáculo em cartaz em Curitiba que será apresentado ainda neste mês. Mas antes de continuar falando sobre o assunto, eu gostaria de reforçar que a coordenação dos trabalhos aqui no estúdio é da Josiane Ritz e a operação de mesa é do Evandro Soares. A entrevista completa estará no YouTube do Estúdio do Bem Paraná e também vai para Spotify, Amazon Music e Google Podcasts. Eu peço para que você que nos assiste aqui no YouTube curta o nosso canal, deixe o seu joinha e ative as notificações, assim você não perde nada do que está acontecendo. Agora vamos falar do nosso convidado, que completa 49 anos de carreira, agora em 2024. Gente, a história pra caramba. Ele também está em cartaz no teatro com um monólogo Autobiografia Autorizada, que será apresentado em Curitiba aí dos dias 21 de junho a 23. Quem está conectado aqui comigo é Paulo Betti. Paulo, é um prazer estar conversando com você. Prazer estar conversando com você, Rodrigo, e com todo o pessoal que vai assistir essa nossa conversa. Vamos falar um pouquinho do espetáculo, como que surgiu essa ideia? Eu sei que ele é apresentado desde 2015, me conta um pouquinho. Olha, eu tive um pudor inicial, eu não pensei, eu queria ter um monólogo, porque eu percebia, o Paulo Altran tinha um monólogo, a Fernanda Montenegro, os atores mais velhos têm um monólogo, que é para poder inaugurar teatro, ou sair por aí, fazendo de uma forma mais viável o nosso ganha-pão. Eu queria ter um monólogo, mas não era esse. Eu comecei a fazer um monólogo de um amigo meu, e muito bom, um título incrível, chamava-se Morrer Não É Nenhuma Tragédia. Olha que título genial. Super legal. E o monólogo era genial, mas tinha em um momento que o personagem dizia: minha mãe tinha uma empregada doméstica que falava assim. E aí eu meio que ficava com um certo problema de falar isso, porque minha mãe era uma empregada doméstica. E daí eu falei assim, puxa, eu preciso escrever eu próprio o meu monólogo, falando do ponto de vista da minha mãe, de quem ela era. Aí isso justificou uma mudança do meu projeto e eu mudei, pedi desculpas ao meu amigo José Rubens Siqueira, um grande dramaturgo, maravilhoso. Ele falou, poxa, Paulo, eu fico feliz que eu tenha incentivado você a fazer o seu, porque havia... Então é um monólogo de alguém que é filho de uma empregada doméstica, que nasceu num quilombo, numa senzala, que teve uma educação assim que justificava o monólogo, porque eu precisava, de uma certa maneira, me desculpar, digamos assim, do ego, né? Que é você fazer um monólogo sobre a sua vida, sobre a sua infância e sobre a sua adolescência. Mas quando eu vi que tinha essas características, né, dos meus avós, são imigrantes italianos, e por uma coisa muito rara, eles trabalhavam como meeiros de um fazendeiro negro. Isso me dava um ponto de vista da senzala para a Casa Grande, né? E então isso eu achei que era uma coisa bacana de falar no monólogo, que tinha alguns, vamos dizer, aspectos da minha vida, da minha infância e tal, que mereciam ser contados dessa maneira teatral, né? E aí eu fiz, e eu já tinha escrito tudo, eu não tinha noção nem que eu escrevia, fazia 25 anos que eu escrevia uma coluna semanal para o Jornal de Sorocaba, e eu não me dava conta que aquilo era escrever. Uma vez por semana eu escrevia uma coluna. Então, eu percebi ali que o meu monólogo estava escrito, porque eu tomei nota de tudo a vida inteira. Então, a rapaziada que chega para mim, pô, e eu estou na estrada um pouco para encontrar as pessoas jovens, mais velhas, enfim, eu estou, né, numa bembada maravilhosa. E os garotos, as garotas às vezes falam assim, qual é? Como é que é? Aí eu falo assim, olha, só tem uma solução e só tem um caminho. Tome notas, anote tudo, porque se você anotar, você não vai esquecer, você vai elaborar, né? Então, estou aí na estrada com a autobiografia autorizada, que é 50% comédia, 50% comédia, não se assustem, não é chato,
25% drama e 25% poesia. E eu estou feliz com a minha peça já há quase 10 anos aí na estrada. Falando também em trajetória, você é da terra da Tarsila do Amaral, né? Eu sou de Rafar, Capivari, interior do estado de São Paulo. Eu mostro a casa que eu nasci na fotografia, que é exatamente uma senzalona bonita assim, porque os italianos, os descendentes de italianos, os italianos vieram para as senzalas, né, para ocupar o lugar que existia ali, né, e substituir os escravos que tinham acabado de ser libertos, né. Então, essa experiência realmente é uma coisa extraordinária na minha vida, né? Esse ponto de vista, eu sinto que é uma coisa importante mesmo. Paulo, falando um pouquinho, a gente já volta a falar do espetáculo, mas falando um pouquinho da sua carreira em si. Eu até estava falando com o Fabrício, seu produtor, um pouquinho antes. As pessoas que te encontram na rua devem lembrar dos seus personagens. Theo Pereira, Barão de Mauá, o Vanderlei agora em Mulheres de Areia. Me chama a atenção na sua carreira, nos seus 49 anos, essa versatilidade. Você interpretou personagem de tudo quanto é tipo. Qual que é o segredo? Eu não sei, eu nunca pensei muito nisso, quer dizer, embora só pense nisso, né? Quer dizer, tive a sorte, eu acho que uma figura central no nosso trabalho, os atores, atrizes, é o autor, né? Eu tive muita sorte de ter sido contemplado com grandes autores na minha carreira. Os dois primeiros autores que eu tive foram Maria Clara Machado, que eu fiz a primeira peça da minha vida, foi O Rapto das Cebolinhas, e depois eu tive a sorte de fazer O Pagador de Promessas, do grande Dias Gomes. E depois vieram muitos autores, né? Alcides Nogueira, Naum Alves de Souza, os autores da televisão, não é? Aguinaldo Silva, eu fiz 6 novelas com Aguinaldo Silva. Quer dizer, eu tive uma sorte danada de pegar esse nível, né, de autor, né? E Alcides Nogueira, querido Alcides Nogueira, que escreveu peça de teatro para mim, que escreveu novela que eu trabalhei, não é? Silvio de Abreu, grandíssimo autor, Glória Pérez, que fiz 2 novelas também da grandiosa Glória Pérez, né? Então eu tive assim alguns, eu acho que esse é a palavra, é o cara que escreve. Então, tanto que eu demorei para perceber que eu também escrevia, não sou um autor criativo, digamos, eu sou meio memorialístico. Eu fico muito na coleção de histórias e tudo, não, mas coisas que aconteceram e que eu, né, mas não sou, não me considero alguém criativo, não, mas eu tenho verdadeiro respeito pelos autores. Por exemplo, eu trabalhei em 4, 6 filmes do Sérgio Rezende. Eu tive a sorte de trabalhar com um cara que me deu papéis incríveis em filmes incríveis, né, que fazem parte da história do cinema, né, modestamente falando, né, Sérgio Rezende. E, então é isso, quer dizer, o autor. Aí você tem um cabeleireiro que ajuda você a descobrir o cabelo do personagem. Aí você tem alguém que te veste uma roupa que já vai te encaixando direito no personagem. O maquiador também acentua traços seus que ajudem a fazer aquele determinado personagem. E daí uma coisa curiosa que acontece comigo é que sempre eu pego na observação familiar e tal, acaba vindo o meu irmão, que faz uma determinada novela, é ele que está ali, o jeito de falar tal. Uma irmã minha, Tereza, usei muito. Usei não, recebi, praticamente eu lembrava muito quando eu estava fazendo da minha irmã Tereza. Minha irmã Tereza falava assim, ela tinha gestos assim, ela fazia bocas, a Tere era toda expressiva assim no rosto, minha irmã, né? E ela falava assim: Paulo, estou casada com Zé Paulo há 50 anos. Odeio ele. Que genial, né?
botei isso num papel. Por exemplo, Theo Pereira falava como minha irmã Teresa. E assim, cada personagem você tem uma abordagem. E o resto é decorar bem o texto, ser adequado àquilo que está sendo dito e usar, né? A gente usa. O ator, ele usa seu próprio corpo. O nosso corpo é o nosso instrumento. Não é por Sim, isso que eu fiquei querendo desligar aquele ar-condicionado. Porque se eu perder a voz, não consigo fazer a peça hoje à noite. sim. Nem quero pensar nisso. Falando em Theo Pereira, eu acho que muita gente deve te parar na rua para fazer um cruze, sai o bordão, né? Cruzes que eu tô. Depois ele escorregava assim, né? Ia se enfiando para debaixo da mesa, assim, até sumir, né? Isso aí foi uma coisa que eu adorei fazer. Quer dizer, você tem que estar muito palhaço ali, né? Para aproveitar as brincadeiras para fazer o humor que, porventura, aquele personagem exija. Né? De certa forma, então, a gente pode pensar que o personagem está dentro do ator sempre. O personagem, isso aí é uma coisa que eu vou contar aqui só para nós, né? Os atores, nós sempre dizemos que não leva o personagem para casa e não sei o quê. Não é nada disso. A gente leva o personagem para casa, evidentemente. Né? Seu instrumento é seu corpo, sua mente, suas emoções. Né? Tudo que nós fazemos é fazer isso servir ao personagem. O grande Valmor Chagas, ator, dizia que o personagem existe para não haver constrangimento para o ator. Nós somos um pouco os personagens. Evidentemente, quando eu fazia o Theo Pereira, eu punha o que tenho de bicha louca para fora, que é uma coisa assim, né? Se eu fosse aquele gay, o Theo Pereira, eu seria daquele jeito, né? Daquela maneira. Então, a gente vai buscar dentro da gente o personagem, e você acaba sendo o personagem. Porque você convive 10 meses com aquele personagem, 24 horas praticamente por dia, falando, tentando fazer mais gracioso, melhor, mais empenhado, mais... Os atores e atrizes, eles são honestos, a gente se entrega para os personagens. Isso é uma das condições da nossa profissão, você se entregar para o personagem. Quando eu fiz Lamarca, eu perdi 15 quilos em um mês para fazer o Lamarca. Eu estava Essa me era a minha próxima entregando àquele pergunta. personagem. Essa era a minha próxima Né? pergunta, sobre Lamarca. Como é que foi esse processo do emagrecimento, na hora de interpretar? Como é que foi? Ah, foi muito marcante para mim, porque e até perigoso, porque não sei se eu faria isso hoje. Certamente não, porque envolvia riscos. Claro, nós estávamos com uma equipe ali e tal, mas nunca tinha se ouvido falar em ortomolecular. De repente, eu entrei num tratamento ortomolecular com o Chico, um cara queridíssimo, que era um halterofilista. Não me lembro de ter visto nenhum médico na parada. E em 15 dias e tal, eu emagreci 15 quilos. 15 dias, não, um mês eu emagreci 15 quilos, que era necessário, porque a gente teria que começar a filmar do fim para o começo. E não tinha o tempo, quer dizer, tudo estava levando a ser naquele momento, naquela parada que tinha que ser. E aí foi essa entrega. E evidentemente que esse personagem vai comigo, porque muitas pessoas que assistiram me veem como se fosse o Lamarca. Eles olham para mim e na cabeça deles tem o Lamarca. Então eu estou, de uma certa maneira, incorporando aquela. Vamos dizer, eu não sei dar tiro, não sou atirador, não sou aquele grau de revolução que o Lamarca propôs, a forma, a guerrilha. Eu não sou nada disso, sou ator. É isso. Agora, me entreguei tanto ao personagem que acabei representando o Lamarca, né? Muita gente está me vendo e fala, pô, é o Lamarca. Então, porque o olhar do espectador traz o personagem, eu sou aquele personagem, entende? Porque como se fosse um espelho, eu tenho que devolver a ele aquilo que ele quer. Então o sujeito me pede o sujeito olha para mim sorrindo e fala e faz o Theo Pereira. Eu faço o Theo Pereira, porque eu sei que vai causar um momentinho de alegria, vai haver um pequeno circuito,
como se fosse elétrico ali, que vai tornar aquele momento para aquela pessoa um pouco mais colorido e tal. Então o personagem, a gente carrega os personagens. Basicamente é isso. Paulo, eu queria perguntar do Vanderlei também, Mulheres de Areia. A gente vê um reconhecimento até internacional sobre o personagem aí da novela recentemente aí reexibida na Rede Globo. O Vanderlei faz mais tempo que eu fiz e estava mais distante. Eu vi muito Vanderlei agora há pouco tempo, quando eu fiz quando eu estava vendo, passou a reprise agora, que eu ouvia muito falar, pessoas falavam Wanderlei, Wanderlei, pessoas que tinham visto na América, né, de língua espanhola, Wanderlei, você é o Wanderlei. E agora vendo, achei o personagem muito interessante, né? Era um cara meio do mal, assim, um cara. As roupas, era tão interessante ver agora o que nós usávamos de roupas e cinturas altíssimas, né? Meu personagem, o Vanderlei andava de moto, era motoqueiro. Eu fui motoqueiro, uma parte. O primeiro veículo que eu tive, né, depois da bicicleta, foi a moto. E a moto era em São Paulo. E em São Paulo eu levava a Eliane grávida na moto, né? Quer dizer, irresponsável total, né? Não era obrigatório o uso de capacete naquela época. Obrigatório era só um óculos. Enfim, como o tempo passa, né? Mas o Vanderlei também foi bastante popular. Eu fiz muito popular também o Timóteo, que foi da novela Tieta, que geralmente as pessoas se lembram. Carlão Batista também. O Ed Morte no cinema também. Enfim, tem bastante coisa aí, né? Bastante. De personagens e coisas que vão se somando. Né? Voltando ao monólogo, voltando ao assunto, vai ter até o workshop para artistas e aspirantes. Como é que vai funcionar? Olha, lá em Curitiba vai ter um workshop, não lembro qual dos 3 dias, vai ter um workshop. Curitiba. 22, no dia 22 tem um workshop. Vai ser uma conversa, naturalmente. Vou dar algumas orientações enfim, mas não dá para aprofundar tanto numa hora e meia ou 2 de um workshop. Mas dá para a gente estabelecer conexões e tal. Eu tenho também um curso de adaptação literária que está disponível e está dentro desse contexto dessa viagem, desse meu desejo de aproximação com o público e de troca e de contrapartida e tudo mais que a gente tem que fazer sempre o máximo, né? Então, eu estou fazendo, por exemplo, quem se interessar, entra em contato com as prefeituras, nós vamos, ou na própria peça, nós vamos estar recolhendo, ou no meu Instagram também, @paulobet, 2Ts. Se me passar o e-mail, eu mando para o nosso organização o e-mail da pessoa e ela está se inscrevendo ali para fazer o curso de adaptação literária que eu vou basear em cima do filme A Fera na Selva que eu dirigi. Então, esse é um curso que eu estou oferecendo. Super legal. E, Paulo, para encerrar nossa entrevista, eu queria deixar esse tempinho para que você chame o público de Curitiba para assistir o espetáculo. Olha, esse curso eu quero dizer que vai ser gratuito, tá? Não sei se vocês estão reparando aqui, discreto aqui, né, que eu estou com essas arrudas. Essa arruda faz parte da minha peça. E eu comecei a perceber que quando eu apareço com elas, eu fico mais simpático. Não sei, acho que tira o mal olhado, o quebranto. Minha mãe era benzedeira, ela benzia quebranto e mal olhado. Então eu estou com essa arruda aqui. Mas o que eu quero dizer para o povo de Curitiba é que vai ser um encontro muito bacana. Eu já fiz a peça em outras ocasiões em Curitiba, fiz no festival, tive essa honra de participar do festival pela primeira vez, participando do Festival de Teatro de Curitiba. Foi com essa peça no Teatro Paiol, né? E agora, depois eu voltei de novo e agora estou voltando no Sesc. É Sesc, né, Fabrício? Sesc. Curitiba é Sesc. Não,
Caixa. É caixa. Caixa. Epa, vamos voltar aqui, dá para cortar? Dá para cortar, não se preocupe. A gente corta depois. É caixa. Não precisa cortar nada, é isso aí. Gente, é caixa, não precisa cortar não, porque nós estamos fazendo uma viagem apoiados pelo Sesc e pela Caixa. Então, obrigado aos dois que estão proporcionando que eu leve essa peça. E eu estou com um discursozinho que é o seguinte, que eu faço, que eu me permito a fazer, que é o seguinte, gente, vamos se ligar nas eleições municipais. Vai ser muito importante que nós todos demos atenção nessa questão de eleger vereadores e prefeitos que sejam, ao menos, sensatos, que acreditem na vacina, que acreditem no aquecimento global, na importância do meio ambiente, enfim, gente sensata. Eu acho que se a gente conseguir fazer um trabalho bom na base assim, vai ser legal para todos nós, né? Com certeza. Paulo, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. A gente fala da Caixa Brasil, que é o projeto... Ah, sim. O Fabrício está me dizendo aqui também que é importante falar da Caixa Brasil. Nós estamos fazendo esse projeto com a Caixa em 7 capitais, levando a peça Autobiografia Autorizada, né? Então, fora essa excursão que estamos fazendo em 15 cidades aqui pelo Paraná, que é pela Itaipu. Enfim, estamos na estrada e vamos que vamos. Muitos projetos legais e levando o teatro para todo mundo, né? Graças a Deus. Eu acho que esse foi o meu desejo. Eu estava pensando nisso e comentando aqui que eu estava fazendo uma novela e eu sempre tive esse desejo de sair para a estrada, né? Mas às vezes você estava preso numa novela, estava fazendo outra, nunca tinha a possibilidade de fazer. E quando eu estava fazendo essa última novela que eu fiz, eu, ao mesmo tempo, me dei conta que meu contrato ia acabar e que não ia ser renovado, né? Aí, nesse momento, eu recebi uma ligação de uma repórter da Folha, da coluna da Mônica Bergamo. Paulo, o que você vai fazer agora que você está sem contrato com a televisão? Eu falei assim, pô, vou arranjar uma van, vou botar minha cara assim desenhada na van e vou para os braços do povo. É isso que eu estou fazendo, graças a Deus. Perfeito, Paulo. Eu queria te agradecer, muito obrigado por essa entrevista. A gente vai ter matéria no portal também sobre esse assunto, com todos os detalhes e divulgação, é claro, nas redes sociais. Muito obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado e vamos juntos. Vamos juntos. E, é claro, além do YouTube, essa conversa também está no Spotify, na Amazon Music e no Google Podcasts. Lembrando, se você ainda não curtiu o nosso canal do YouTube, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que acontece aqui. Pessoal, até o próximo Bem na Pauta. Tchau. Tchau. Obrigado. Valeu, Paulo.